Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, temporada 2024. Quem tá ouvindo pode até achar que é o final ali de 2023, porque a gente teve um episódio com esse cara aqui sensacional, inclusive com os cortes, Brunão. Tá lá em cima um dos cortes que a gente fez do episódio passado. Foi. Então, ó, pra quem ouviu 2023, Bruno Musa, acho que o episódio de hoje, tenho certeza vai ser ainda melhor. Beleza, Bruno? Polêmico, né? Beleza. Polêmica hoje, mas o... Melhor agora presencial. Pô, nem compara, velho. Eu sou old school, eu não gosto de coisa online. Não... Aqui hoje, sem dúvida, vai ser bem melhor. O tema muito interessante, apesar de que o outro também foi polêmico, né? Que a gente falou da guerra lá. Boa. E muita... Depois estourou a guerra de Israel. Foi. A gente focou lá e, inclusive, muita coisa que aconteceu lá que a gente trocou ideia, que realmente que tá acontecendo aí. Enfim, acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre aquele assunto também, porque tem a ver com esse tema de hoje nosso, né? Eu chamei aqui, Bruno, de a mudança do passado Lava Jato, porque tem uma galera aí que quer tentar reescrever o passado. Inclusive, tem gente tentando reescrever o passado também nesse sentido da guerra, né? Mas antes da gente passar propriamente ao nosso, entrevista, episódio, tenho que agradecer aqui o meu sócio, Gustavo Martins, que está aqui de co-host hoje. Pô, eu que agradeço aí pelo convite, Marcelo. Pô, não, a gente sempre bom. Já tinha tentado te trazer aqui outras vezes, né? Tava difícil fazer. Tá difícil, cara, sacou? Esses meus sócios, cara, esse cara, Francisco e Lucas também, estão se fazendo de difícil para vir aqui no Diga Aí, é foda. Brunão, agradecer ao Five Sport Bar, né? A gente falou da outra vez com você sobre o Five, dessa vez você vai ficar aqui mais tempo. Se tudo der certo, a gente vai lá amanhã almoçar no Five. Agradecimento a esse nosso patrocinador. Ao Tomasi Laboratórios. Cara, e o Tomasi, engraçado, que eu tô aqui anotado para falar da gripe, né? Porque a gente tá aqui, enfim, nessa parte, essa época agora tem muita questão da gripe, eles pedem para falar muito sobre a vacina. Mas, engraçado que o Tomasi hoje me mandou um exame, velho, que eu ganhei de aniversário deles, um exame que eles pegam a saliva e analisa todo o meu DNA. Ah, pra fazer Irmão, questão genealógica? Me mandaram aqui agora, não, pra ver a minha aptidão a metabólica, as questões de doença de osso, de etc, se eu vou ter predisposição a isso, aquilo. Cara, mandaram um laudo de 28 páginas, meu irmão. Não, eu tô morrendo de medo de abrir lá agora, né? Porque tem 28 páginas. Não, já tô aqui falando, cara, quem é que vai analisar isso aqui pra mim? Que não sou eu, mas irado esse trabalho da Tomasi. A Cardio Esportes, que é uma academia lá em Vila Velha, cara, tem 3 andares, tem de tudo lá. O cara que quer só malhar pode, o cara que quer fazer yoga pode, o cara que quer fisioterapia, natação, jiu-jitsu, enfim, absurdo. E a Apex Partners, né, que hoje você teve a oportunidade de conhecer aqui a casa da Apex, nossa parceira. Tá legal aqui, né? Tá legal, bem bonito. Muito, muito bacana. Vamos lá, então, ao nosso episódio. Brunão, da outra vez eu perguntei, mas como a gente tá falando aqui do passado, eu vou perguntar. Quem é Bruno Musa? É o mesmo de, 6 meses atrás, 5 meses atrás, ou estão mudando isso aí também? Cara, a estrutura é a mesma, né? A gente vai aprendendo a cada dia uma coisa nova e tal, mas a estrutura é a mesma, né? Afinal de contas, 6 meses não é nada, né? Já tô ficando velho. Quando você tem uma filha de 3 anos e um moleque de 5 meses. Pra ele, 6 meses é muito. Muito, coisa, né? Pro meu filho, então, inclusive, é mais do que a vida dele. Pro meu, com quase 42, 6 meses, muda pouca coisa, né? Mas, de novo, é isso. Eu acho que cada dia é um aprendizado. A gente tá gravando hoje. Ontem eu tava na Paulista. Foi um super aprendizado de coisas que eu vivi lá, com a minha filha, no colo, com a minha mulher, enfim. Levou todo mundo? Todo mundo foi. Legal, então, legal. Eu acho que, cara, tudo de um aprendizado. Mas a estrutura é a mesma, cara. Continuo sócio da Aquavero, que é a minha empresa principal. Sim. Talvez tenha tido uma mudança, sim, cara. Minhas redes sociais, elas realmente deram uma crescida e eu até então eu não sabia o que isso representaria. E hoje ela se tornou uma empresa. Então é uma empresa que legal. Por motivos óbvios, talvez um pouco do que a gente vai falar agora, ela é uma empresa fora do Brasil. Uhum. Né? Então, você vê como joga contra nós mesmos, né? Verdade. Sim. Burrice, né? Mas enfim. É uma empresa fora do Brasil e realmente a gente está dando um passo para se tornar um grupo de educação. Legal. É onde isso está caminhando. Legal. Acho que é o... E a educação, assim, quando a gente vai falar não só desse assunto, mas do assunto que a gente falou na vez passada, e a gente vê também a manifestação de ontem, cara, a gente precisa falar de educação, né, velho? Essa parte de educação econômica, a educação até moral também, e essa educação financeira, acho que a gente precisa, né? Senão, boa parte do que a gente está vendo, acho que hoje é
pela falta de educação? Cara, eu acho que é tudo, na verdade, viu? Porque, assim, a gente falou um pouco da outra vez, como eu vejo, sei lá, política e economia, né? A política está tomada lá por meia dúzia de burocrata que manda e adoram parasitar em cima do dinheiro dos outros, né? Que, no fundo, dizem, obviamente, para se perpetuar no poder, dizem ser... querer o bem dos outros, quando no fundo está olhando muito mais só para claro. ele mesmo, né? E por que eu estou falando isso? Porque se nós esperarmos algo deles, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eles vão fazer mais coisa para se perpetuarem mais ainda no poder. É aquela velha história, né? O político ele tem duas preocupações muito grandes com a vida dele, que é ser eleito e ser reeleito. É isso. E o segundo, o outro ponto é que se não for por meio das pessoas perceberem como eles estão sendo manipulados com essa narrativa, vai ficar eternamente isso. E aí, obviamente, as pessoas vão falar, não, mas pô, ele fala tal coisa, né? Esses dias, por exemplo, dando nome aos bois, né? Esses dias eu faço trabalho voluntário na Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade carente de São Paulo, perto da minha casa, eu moro no Morumbi. E aí a pessoa lá que estava ainda em cima da... Hoje já é totalmente dos nossos, mas faz, sei lá, uns 3 anos que eu acompanho ele. No começo eles, não, pô, mas o Boulos não é rico, ele aparece de Chevette aqui. Aí, o que eu quis dizer? Cara, como é que o cara que quer te enganar vai aparecer de helicóptero, no carro mais bacana? Você percebe como pouco as pessoas sequer pensam sobre isso. As pessoas do nada, essas são menos instruídas, elas genuinamente acreditam naquilo que é ali. O grau de desconfiança e senso crítico acaba sendo menor, nulo, né? Se não nulo. Então você precisa... o nosso ponto é que a educação é o único caminho para a mudança. Você acredita que, como você está indo... Enfim, você está trabalhando com educação e você está indo em vários lugares. Acredito que você está indo... Acredito não, pelo que você acabou de falar. Você vai lá em Paraisópolis, questão de comunidade, e você vai lá na galera... Isso enfim... é voluntário, é ideal da minha parte. Não, mas você vai entender a pergunta aqui. Eu tô falando assim, que você está lidando com todos os níveis educacionais do Brasil. Sim. E isso tem a ver com a pauta do programa, tá? Você acha que há uma doutrinação, como a galera gosta de falar? Mas isso é claro, Marcelo. Se a gente olhar, e vamos lá, se vocês quiserem depois, coloca enquanto eu coloco aqui, eu falo, depois vocês colocam nas imagens, que não sei se vocês viram, tem o CONAI, que é o Conselho Nacional de Educação, que foi divulgado as imagens tem uns 15 dias e rodou... acho que todo mundo recebeu no WhatsApp e tal. E essas imagens, caras, elas são impressionantes porque, assim, são professores, né? O que é o CONAI? Eles estão determinando o que será a pauta educacional nos colégios estaduais municipais pelos próximos 10 anos. Ou seja, o que será ensinado para os nossos filhos daqui 10 anos. Sim. Porque aquela coisa, pô, a gente pode, minha filha estuda no colégio privado, legal e tal, mas você tá debaixo do MEC. O MEC te obriga. Claro. E quem é o indicado pelo MEC? É meia dúzia de político que indica um cargo político que você tem que ensinar aquilo que eles querem. E nesse CONAI... estava sendo distribuído, e aqui eu não quero entrar nesse lado, tal, mas eu não quero aprofundar nisso, tal, que não é o tema, mas estava sendo distribuído broche do Hamas, estava sendo distribuído adesivo do Marx, e um professor homossexual assumido, falando, olha, eu sou homossexual, eu sou defensor do LGBTQIA, sei lá o quê, e eu acho que a gente tem que formar militantes dentro da sala de aula. Ele fala isso no CONAI. São essas pessoas que estão determinando a educação dos nossos filhos pelos próximos 10 anos. Caralho, velho. Abertamente, não sou eu. Pego as imagens, depois eu tenho esses vídeos, se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Com certeza. Ou seja, o que será ensinado para os nossos filhos em salas de aula? O que isso tem a ver com química, com matemática? Enquanto países de ponta estão ensinando engenharia, matemática... Programação. Não, é realmente o que importa, né? Inteligência artificial, a gente está... Vamos falar de ideologia de gênero na aula de química. Como é que você vai crescer com produtividade? Sem dúvida. Como é que você vai ter produtividade? Como é que essas crianças vão chegar no mercado de trabalho? A gente vai continuar sendo o eterno país da piada. Sem dúvida. É muito triste isso. Então... só pra, a tua pergunta era nesse sentido, sim, né? Sim, perfeito. Se realmente tá havendo uma doutrinação, e até mesmo pelo que você ouve lá, né? Uma vez, sei lá, vai lá falar da parte econômica, da parte, enfim. Então o meu ponto pra finalizar essa parte não sou eu falando, assistam eles falando, que eles têm que doutrinar e formar militantes marxistas. Esse professor falou. O professor acho que era de literatura. Caraca, ele bizarro. Falou. Então não sou eu. Quando eu trabalho na Paraisópolis, cara, eu confesso que lá
eu sinto menos manipulação lá do que num colégio privado que se esconde atrás das ideias, entendeu? Porque lá, cara, o cara precisa vender a coisa pra sobreviver no meio da favela. E esse cara, a gente falou no almoço, esse cara é empreendedor por natureza. Ele mete o isopor dele nas costas e sai vendendo. Então esse cara é empreendedor. Agora, o filhinho do rico, não. É o que acha que o mundinho é cor-de-rosa. Sim. O mundinho, eu acredito no Papai Noel. Sabe aquela coisa? Sim, sim, perfeito. E eu tenho uma empresa que coloca curso de educação financeira dentro das escolas. Inclusive tem uma aqui do Espírito Santo. E o que acontece é que eu vejo que eu converso com os alunos e como são colégios... Esse aqui do Espírito Santo não, mas em São Paulo são colégios mais caros, né? Que foi o que eu coloquei curso extracurricular. E eu vejo os alunos me contando que a maioria pensa como nós, por conta dos pais, que também pensam como nós, são empresários e tudo mais. E o cara pega e fala assim, não, eu briguei com o meu professor de história. Eu discuti com ele. E eu falei, teu pai? Meu pai me apoiou. Então eu acho legal isso. Então você percebe que há isso. Não, há. Né? E você acha que tem algum jeito da gente ligar isso? E aí, enfim, depois eu te dou minha opinião, mas te ouvir primeiro. Com essa questão de tentar alterar o que foi a Lava Jato, que o nosso assunto de hoje é essa questão da Lava Jato. Óbvio que a gente vai falar, na verdade, sobre o sistema do Brasil como um todo, né? Mas o que eu venho vendo, enfim, é que tentam apagar o que foi a Lava Jato. Inclusive, muitos poderosos que antes falavam que a Lava Jato era a salvação da pátria, agora a Lava Jato virou, enfim, o câncer do Brasil, né? Assim, de uma hora para outra. E eu tô te perguntando isso porque até quando a gente vê determinadas... Enfim, não somente quando a gente estuda, mas quando vem naquele, por exemplo, aquele documentário da Netflix, né? Do Como Se Tornar um Tirano. Tá lá que uma das formas de você se tornar um tirano é você dominar, enfim, a narrativa. Sim. E no caso, a narrativa, dizem, né, que quem domina como é? Domina o passado, como é? Quem tem um poder hoje pode, inclusive, enfim, mudar o passado. Reescrever o passado. Episódios dele. Mas esse é um dos tópicos, né? Saddam Hussein. Isso. Teve um da China, né? Tem do Saddam Hussein, tem da China, tem da Coreia do Norte, tem da Rússia socialista, tem um na África que eu não lembro quem é agora, mas acho que é no Congo. Mas enfim, é a narrativa de apagar o passado, né? Sim. E eu tô com medo de tentarem fazer isso agora, assim, mais ainda com a Lava Jato, né? Então, já está se fazendo aí, por aí. Assim, não precisa ter medo, já está acontecendo. As pessoas acreditam... Parece que as pessoas preferem acreditar no que contam do que em fatos. Tem pessoas que, às vezes, você se acha até um louco, porque a pessoa, você chega e tá andando assim, tem um corpo aqui, né? Tem um, sei lá, um cachorro morto. Aí você fala, não, tem um cachorro morto, cara. Não tem. Aí você olha e fala, eu acho que eu tô louco, né? Eu tô convicto que tem um cachorro morto aqui. O cara, não tem. Mas por que não tem? Porque o presidente falou que não tem. Amigo, tem um cachorro morto aqui. Aí você começa a ver tão obviedade na coisa que eu olho e falo assim, acho que eu tô louco. O errado sou Tem vezes eu, que né? eu falo pra minha mulher, assim, chegar à noite em casa, eu falo, eu acho que eu tô louco. Só pode ser assim. Me ensinaram que 2 mais 2 é 4, isso é provado cientificamente, 2 mais 2 é 4. Não pode ser 4.2. Então tem uma porra de um cachorro morto aqui, porque a gente tá pisando em cima dele. Mas não, as pessoas preferem acreditar no que contam, obviamente naqueles que têm a narrativa, que têm o controle da palavra, que são pessoas que têm um alto poder de persuasão. Perfeito. Controlam facilmente as pessoas. Pessoas com pouca capacidade analítica ou pouca capacidade de crítica, né? Sem dúvida, Gustavo. Faz um mês viralizou também, inclusive acho que um dos jornais, aquele Metrópolis lá, soltou, o próprio Lula falando abertamente. Quem estuda mais não vota no PT. Ele falou, eu vi isso aí. Ele falou abertamente. Por quê? Porque a pessoa fica um pouco mais inteligente. E quem estudou muito e continuou votando? Isso que me dá nervoso. Cara, esse que me dá nervoso, velho. Esse dá. Aqui é livre pra opinião, né? Total, aqui é liberdade total. Esses eu não perdoo. E tem um porquê que eu não perdoo. Porque... Esses eu não perdoo e tem um porquê. Se esse cara tivesse votado no Ciro Gomes, você falasse assim, a gente sentaria numa mesa e falaria assim, cara, olha, você votou num cara com projeto de esquerda, eu não concordo, mas tudo bem, é legítimo você pensar diferente. A gente cresce com as pessoas que pensam diferente, né? Mas votar no maior quadrilheiro que o país teve, não dá. E o pior
Eu tô achando meios e pagando mais caro para colocar minha empresa para fora. Minha mulher fica preocupada porque ela vem me falar para eu baixar minha voz nas redes sociais porque ela tem medo que os pais fiquem presos sem eu cometer crime. Por quê? Porque as nossas empresas cada vez têm que contratar mais coisas para fugir dos entraves burocráticos que essa turma implantou. Porque essa turma é a mesma que apoia esse CONAI que vai educar meus filhos pelos próximos 10 anos. Porque a gente discute se a gente vai embora do país e separa uma família por conta de meia dúzia de burocrata. E esses que têm maior capacidade crítica ou de pensamento, que estudaram e teriam capacidade de fazer um mínimo de um discernimento maior, são essas pessoas que podem separar famílias. São essas pessoas que amigos meus estão com o passaporte retido e não podem voltar para o Brasil. Porque simplesmente são oposição. E quebraram pessoas que estão há 2, 3 anos sem ver seus filhos pequenos. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o Paulo do Hipócritas. Sim. Mas fora que, assim, mataram monetariamente também o Constantino e vários outros desses, porque o cara não pode estar em lugar nenhum, né? Exato. Ou seja, são pessoas que têm um autoconhecimento para passar, que simplesmente são oposição, que supostamente numa democracia, um dos pilares é importante. É saudável. Ter a oposição é saudável. Sem dúvida. Né? Essas pessoas, por não terem um mínimo de discernimento, por um nojinho qualquer, colocaram não apenas o Lula, toda a figura e o ecossistema que esse cara traz. Autoritarismo. Sim. Quebra de leis. Encarecimento do custo de vida, porque a gente tem que olhar para mandar a empresa para fora. Vocês moram aqui em Vitória, cara. Vocês têm sorte. São Paulo tá um caos de violência. São Paulo tá um caos. Você tem o homem pai ali na presidência que fala que roubar celular pode? Verdade. Qual é o exemplo que você passa? Você desarma toda uma população e você fala pros caras, roubar celular pode. E esses caras, pra finalizar, não é por eu ser, você é radical com isso. Esses caras são os que ajudaram a implantar essa agenda que pode dominar a educação dos meus filhos. É isso aí. Isso me dói. Não perdoo. Isso me dói. Você falou muito no almoço sobre a questão da importância de se posicionar, né? Assim, eu acho que isso foi uma fala muito interessante, porque a gente vê muita gente que às vezes fala, não, política, não quero me envolver, se informa muito com capa e manchete de notícia, né? Mas você falou um negócio que eu achei muito interessante, assim, que cara, um pilar muito importante para você saber se você quer se relacionar com a pessoa ou não é você saber realmente quem ela é, né? Então, da importância de se posicionar com relação a isso também, assim. É porque eles me perguntaram no almoço, cara, falaram assim, pô, você não tem medo de se posicionar? De onde vem isso? Aí eu falei, vem desde sempre, desde pequeno, meu pai sempre me falou, não politicamente, mas falou, cara, mostra quem você é, com fatos, embasamentos, mostra quem você é. Sim. Quem é, pra eu saber com quem eu tô lidando. E aí foi isso que eu falei no almoço. Eu falei assim, eu prefiro, por exemplo, lidar com alguém que se mostra, mesmo que eu não goste dessa pessoa, eu sei quem ele é. Eu posso ter a opção de não convidá-lo pra minha casa. Eu posso ter a opção de não querer ser amigo. Agora, não, se você se faz de bonzinho e eu te ponho dentro da minha casa e você vai lá me dar uma facada... Sem dúvida. Você tem 2 aspectos nisso aí. E eu lembro dois outros entrevistados aqui do podcast. O Gustavo Segré, né, uma vez eu perguntei, por que você se posiciona da forma como você se posiciona? Ele falou assim, porque eu quero que saibam que eu sempre estive do lado certo da história. Do lado certo que ele tá falando do aspecto moral. Assim, eu não tô... meu objetivo aqui não é necessariamente saber se eu vou ganhar ou não. É mostrar que eu estou do lado certo da história. E só um parênteses nisso que você tá falando. Eu conheço bem o Segré, a gente fez coisa junto na Argentina. Gente finíssima. E uma coisa que... Só fazendo um parênteses, você fala já da segunda pessoa. Hoje querem inventar que não tem lado certo e lado errado. Não tem. O moral tem um lado certo. Sempre. O certo é o certo. O errado é o errado. Exato. Roubar não é certo. Matar não é certo. Agredir o outro... Não importa quem faça. Não importa político. Não tem direita, esquerda, de cima, abaixo, diagonal. Então, não relativizar a verdade. Perfeito. O certo é o certo, o errado é o errado. Muito bom, muito bom. E o segundo é o Denis Xavier. Porque ele fala, né? Quando a gente fala de liberdade de expressão, Denis, e não só aqui no Diga Aí, mas em outros lugares, ele sempre fala... Deixa o idiota ser idiota. Deixa o racista ser racista. Porque se você não souber que o cara é racista, você vai ser amigo do racista. Eu quero saber
que o pedófilo é pedófilo, porque eu não quero meu filho perto do pedófilo. Claro. Então deixa ele se expressar livremente. Se o pedófilo não pode ter liberdade de expressão, como que eu vou saber que eu não quero meu filho perto dele? Como que eu escolho as pessoas? Liberdade de expressão é mecanismo de defesa. Claro. Né? Então, assim, isso vai lá. Defesa não pra quem se exprime, né? Assim, a liberdade de expressão é um mecanismo de defesa pra quem conhece pra quem os outros, sem dúvida, sem dúvida. Exato. Por isso que também Denis fala muito, né? Por isso que eu defendo amplamente a liberdade da esquerda falar. Com certeza. Claro. Com certeza. Eles querem nos calar, sabe por quê? Porque eles sabem que a gente defende a verdade. Não, isso sem dúvida. Mas aí, Bruno, aí vamos lá. Vamos pegar... Vou fazer um recorte temporal aqui pra ficar bem claro e não parecer que a gente tá falando de 6 meses pra cá. Vamos voltar 5 anos no tempo. E eu queria saber de você. Como que você... Não como você via, né? Mas como a Lava Jato... O que era a Lava Jato antes e o que é a Lava Jato agora. De novo, fatos são fatos. Você, o Gustavo, aqui nós sabemos o que a Lava Jato era e a gente sabe que ela continua sendo. Mas como a Lava Jato era exposta e como ela está sendo exposta hoje. Eu voltei 5 anos para ficar um recorte legal. Cara, a coisa mais assustadora que eu vejo e que para algumas pessoas serviu essa narrativa é que a Lava Jato foi ruim pro Brasil porque ela causou prejuízos bilionários às empresas, algumas empresas. O Lula falou expressamente isso, não falou? Fala abertamente. Ele fala expressamente. Então, ele causou prejuízo pra Odebrecht, causou prejuízo pra, sei lá, quais foram tantas outras, JBS. Causou demissões, falaram isso. Tantas outras. Qual o prejuízo bilionário que esses caras causaram aos cofres públicos? O pior são pessoas que realmente... É que uma cara de pau tão grande, né? Você falar que uma operação que descobriu talvez... eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o maior esquema de corrupção descoberto do mundo, em valores, onde um gerente da Petrobras tinha 100 milhões de dólares na casa dele. Eles conseguem desconstruir isso e transformar que descobrir um ladrão de 100 milhões de dólares, um único, é ruim. Porque parou a operação das empresas. Olha o grau que a gente chega, cara. Eu acho que a gente começa a naturalizar essas bizarrices. Então, no começo, você lembra naqueles começos de manifestações, o Sérgio Moro era o Deus. Sim. Né? Era a mudança, que pode caber uma série de problemas com ele. Eu acho que ele foi muito... Sei lá, eu acho que ele fez uma cagada muito grande ali no meio do governo quando ele largou o ministério. A gente já foi contra. Falou que ia ter uma bomba pra sair, não tinha nada. Lembra disso? Lembro. Ajudou a complicar o governo. Sim. Mas, de qualquer maneira... ele teve um papel preponderante naquilo, né? Naquele começo ali. Na Lava Jato, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E o que me assusta é a capacidade dessas pessoas conseguirem mudar. Deles eu não espero nada, porque é o que a gente tá falando. Mau caráter você não espera nada. Como eles conseguem fazer com que as pessoas realmente acreditem nisso? É aí o jogo da coisa. Aí que você detém o monopólio da narrativa, cara. É muito louco. Eu peguei o ladrão, ele tá me roubando, mas esse cara, ele passa a ser bonzinho porque o ladrão perdeu o poder de consumo, porque ele parou de me roubar, então ele não tem mais dinheiro pra comprar comida pra casa dele. E ele se torna vítima. É assustador, velho. É assustador. É assustador isso. E as pessoas replicam isso. E... Cara, é assustador. Então, dando um recorte no tempo, ela era a salvação do Brasil. Eu continuo achando que ali expôs a maior podridão. Para muitos hoje, ela simplesmente é isso que a gente acabou de falar. Mas eu acho, a gente também falou no almoço isso, que o governo passado, com todas as críticas que a gente possa ter aqui... Claro. Porque vamos lá, quem aqui não chega à noite em casa, se olha no espelho e fala, me arrependo de ter falado tal coisa, me arrependo de não ter feito tal coisa, me arrependo... Claro, os nossos. Claro. Então, eu acho que o governo passado teve um papel importantíssimo na história do país por expor a podridão que é todo o sistema. Talvez a gente esteja aqui hoje por conta disso. Provavelmente. E essa história provavelmente vai ser reescrita. Vai. Só que aí, qual é o nosso papel nisso? O papel é fazer isso aqui. É isso aí. O papel é isso aqui. Porque é o papel de ontem na Paulista. Sim. De levar minha filha nos braços, ela entender o que é aquilo que está acontecendo com 3 aninhos. Ela vai lembrar. Ela vai lembrar daquilo, porque a gente... As palavras têm força, mas o exemplo carrega. Verdade. Arrasta. O exemplo arrasta. Verdade. Então, cara, é muito melhor a gente mostrar para eles a verdade
do que efetivamente foi com todas as críticas, porque volta no que a gente falou há pouco tempo. A verdade é a verdade. Verdade. Um gerente que roubou 100 milhões. Uma empresa que roubou bilhões, como a Odebrecht, que agora chama Novo Honor e tá tudo bem. O cara que aceitou devolver bilhões. Como é que você vai falar que não houve erro? Ou não houve roubo? O cara falou. Quem é o cidadão que aceita devolver 2 bilhões se não roubou? Claro. Quem é o cara que aceita? Quem é o cara que chega a polícia na casa dele, quebra a parede e tem 100 milhões ali dentro, eu aceito devolver porque é fruto de roubo? Não foi. Como assim, cara? É o cachorro morto. É o cachorro morto. E, pior ainda, deixa eu ver como é que eu pego essa analogia do cachorro morto. É que botaram outro cachorro morto no lugar, idêntico, pra dizer que... Na verdade, não, assim, vai lá, esquece essa porra que eu falei que eu não consegui usar essa analogia, não. Ficou complicado. Mas o que eu vou falar é o seguinte. Estão fazendo tudo de novo, velho. Debaixo dos nossos olhos. Não, mas a Odebrecht lá já ganhou outros casos. Começou a mandar dinheiro pra fora de novo. E só pra governo de ditadura, né? Só pra governo autoritário. De novo, os caras não apenas falam assim, ó, aquilo não existiu, que eles ficam falando lá e tal. E eu vou fazer de novo. Com o mesmo grupo no poder. Meu irmão, é um ciclo vicioso bizarro, que teve uma curva ali nesse governo passado, que de novo merece inúmeras críticas, mas a gente tá falando aqui de outra coisa, a gente tá falando da Lava Jato especificamente. Os caras estão fazendo de novo, Gustavo. Bruno, os caras estão fazendo a mesma Os caras porra. vieram 2 pontos assim, na nossa cara. Estão subindo imposto pra fechar a conta infechável Sim. dessa quadrilha. Beleza, nós pagamos via imposto, né? O déficit foi de 230 bi, que foi, tirando o ano de 2020, Maior da foi o história. pior da história. 230 bi. Um único juiz, monocraticamente, da Suprema Corte, perdoou quase 20 bilhões em dívidas de 2 empresas que assumidamente falaram que eram corruptas, que participaram de esquemas de corrupção e que estavam de acordo em devolver esses bilhões aos cofres públicos. Você roubou, você assumiu, eu falei, tá aqui o dinheiro, eu vou devolver, o juiz vem falar, não. Mas como não vai entrar mais 20 bi, eu vou gastar 20 bi a mais, sobe os impostos da população, eles pagam. E os 20 bi que assumiram que roubaram, por delação, falaram, não. 10% do déficit do ano. Esse foi um ponto. O outro ponto foi semana passada. Esse mesmo cara, chegou, esse senhor Luiz Inácio aí, chegou e falou assim, vamos destinar 250 milhões da Petrobras para a cultura. Uma empresa de petróleo tem muito a ver com a cultura, né, de um país. Pra cacete, né? Pra cacete, né? Pra cacete, né? Cara, você quer duvidar? Tá debaixo do teu olho, irmão. Não, tá, pois Duvida é. aí o Tá. que você quiser, cara. Assim, mais do que o embate esquerda-direita, o controle da narrativa Esquece e tá esquerda-direita. montado na Que máquina é o que corrupção, mais velho, você tá incomoda. certo. Não tem esquerda e direita aqui nessa porra. Não tem. É corrupção, meu irmão. Acabou, cara. É imoral, Acabou, meu irmão. É imoral, É cara. imoral, velho. É imoral, cara. Porque se você ou nós aqui temos tendência mais libertária, cara, qualquer populismo de direita também vai ser Óbvio, óbvio. Exato, esse é o Óbvio. lance, assim. Contrário. Eu, por exemplo, sou muito mais Milley do que Trump. Sim. O Trump pratica subsídios, fecha sim, mercado, nacionalismo do caralho, protecionismo. Protecionismo Não, grande, cara, eu sou a sim. favor, como o próprio Milley fala das palavras do Bastiat, né? Onde entra Sim. o livre comércio, não entram armas, cara. Sim. Pra que Sem eu vou querer dúvida, sem matar um dúvida. cara que é importante fornecedor de um produto pra mim? Claro. Então, o que eu quero dizer é, se é de esquerda ou de direita, não importa, Sim. cara. É que rotineiramente é mais de esquerda porque eles querem, obviamente, usar a máquina pública e dar o discurso bonitinho. Isso aí que você tá falando, Gustavo, me lembra o post do nosso querido Roberto Rachevski, que inclusive abriu essa temporada de 2024. Você me passou o Parceiro do falei com telefone? ele. Falou? Sensacional, cara maravilhoso. Um abraço pro Roberto. Roberto fez um post ontem, enfim, que eu não vou saber transcrever aqui nem nada e tal, mas o melhor do post do Roberto é o seguinte. Ontem não foi sobre eu sou Bolsonaro. Ontem foi sobre eu sou liberdade. Eu sou um país melhor do que o que a gente tá vivendo. Eu sou anti isso que estão fazendo no meu país. Anti-status quo. Exatamente. Foi um vídeo que eu soltei no sábado no Do meu caralho, canal, a postagem e deu uma dele boa andada, cara, sobre isso, até pelo tema. Pelo menos essa foi a minha interpretação, entendeu? Do texto dele. Eu acho que faz todo sentido, cara, eu falei muito sobre esse que você me apontou, a geração atual que sabia o que estava fazendo e optou por isso. Eu falei que a gente precisava entender que na história do país, esse pessoal vai carregar uma culpa
e merece apontar o dedo, na minha opinião, pra eles. Vocês têm que saber as merdas que vocês fizeram, porque só assim vocês vão evoluir, só assim a gente amadurece. Você tá falando das pessoas que votaram... Falando da geração nova que votou nessa pessoa. Que votou no Lula, sabendo okay. que tava votando no maior corrupto. Ok. Não, tira aqueles petistas de carteirinha. Sei. Tira aqueles sindicalistas lá, sabe? Tá. O que a gente tava falando no almoço. O cara que, por nojinho, optou por isso. Esse cara tem que saber que ele tem uma responsabilidade tremenda no que tá acontecendo no Brasil. E isso vai trazer anos de consequências, né? E aí, o meu ponto que eu falei sobre isso a gente está num grau de um conhecimento tão raso que as pessoas, quando você fala isso, as pessoas acham que é só em nome do Bolsonaro. Vou na Paulista por nome do Bolsonaro. Não! É contra o status quo, é a favor da liberdade, é contra esse sistema autoritário que foi implantado aqui, é contra o roubo ser normalizado, é contra absolutamente tudo isso que está acontecendo no Brasil, que vai contra o aumento da produtividade, contra o aumento da economia, com o Estado intervindo com o nosso dinheiro. Exato. É isso. É a favor de menos tributação, é a favor de mais liberdade, é a favor de mais livre mercado, de instituições mais fortes, não acharem que estamos querendo derrubar instituições, não é nada. Pelo contrário, instituições mais fortes. Pelo contrário. Né? Exato. Exatamente, são as instituições, isso aí. Então eu tô totalmente de acordo com ele. Vou jogar essa pergunta pros dois, hein? Nessa história aí, já que eu fiz esse recorte de 5 anos, quem é o maior vilão dessa história desses 5 anos? Quem é o primeiro? Vai lá. Pode. Vou refletir Que mais. história? Qual a história? De tudo que a gente tá falando? Da Lava Jato? Principalmente dessa da Lava Jato. E dessa, enfim, tentativa, narrativa de reescrever e tal, de mudar. De novo, o que é certo que é errado, né? Mas tentando dizer que o errado é certo. Você me colocou no meio de uma cadeia com 100 mil pessoas e pergunta quem é o mais culpado. Porra, todo mundo tá fudido ali de culpado. Mas vai. Um único nome, cara? Não, assim, não é... Assim, pode ser... Vou dizer o que eu acho. Eu acho que o maior culpado são os indivíduos brasileiros. Ah, tá. Então você tá falando Pode ser. Você poderia falar o Lula. Não, você poderia falar. Pra mim, o maior culpado é o Lula. Porque ele sabe que ele tem um poder absurdo e ele usa da sua excelente retórica, que ele sabe atingir as pessoas. Não dá pra dizer isso, ele dá pra dizer contrário a isso. Ele sabe convencer as pessoas. Então, o maior vilão é o Lula. Outro podia dizer, não, o maior vilão são os ministros do STF. Outros poderiam dizer que o maior vilão... Eu tô querendo dizer que o maior vilão é o indivíduo, porque pessoas como Lula sempre existiu. Existe e existirá. Sempre. Vai sempre ter um político que, enfim, é aquele negócio que você falou, que só pensa com o próprio umbigo, não tá interessado, só tá interessado na reeleição, só tá interessado no poder, não sei o que lá e tal. Sempre vai existir. E quem tem a capacidade de mudar isso somos nós, né? Ah, Marcelo, você tá dizendo que você é culpado? Tudo bem, eu não votei no Lula, mas... Será que eu podia ter feito mais? Será que esse podcast podia ter sido 5 anos atrás para levar mais informação? Porque eu quero dizer assim, a culpa, no final das contas, é do indivíduo, porque nós que podemos acabar mudando essa porra, entendeu? Sim. Assim... Cara, eu acho um bom ponto, assim. Eu tenho um discurso muito crítico à elite brasileira, né? Eu acho que a elite brasileira, no geral, e de novo, eu não gosto de coletivizar, porque eu sou contra qualquer tipo de coletivização, mas acho que dá para entender no geral, né? A grande elite brasileira é aquela que pode andar de Porsche, quer parar o Porsche na frente da balada ou na frente do restaurante, tem que deixar lá intocado. É o cara que não quer pegar fila. É o cara que, porque ele chegou com a Porsche, ele tem que passar na frente dos outros. É o cara que acha que tem alguma vantagem sobre os outros porque tá no braço um relógio ou tá no estacionamento um determinado carro. É o cara que, porque entra num camarote numa balada e fecha algumas garrafas, ele pode ter alguma coisa a mais. E isso, quando você leva para grandes empresários, você vai levando esse mesmo conceito lá para cima. Então, é o empresário brasileiro grandão que cresceu graças à liberdade de poder empreender, que quando ele chega lá em cima, ele adora usar o poder do Estado para fechar mercado e não permitir novos concorrentes entrando a ele. Isso tá rolando direto aqui no Brasil. Sim. Isso é do Brasil, na minha opinião. O brasileiro, por exemplo, porra... Tá. Você vê brasileiro no exterior, por grande parte deles ali, principalmente aqueles mais ricos. Cara, você vê brasileiro assim no exterior que adora ir pra lá e impor a regra do Brasil, querer impor a sua própria regra lá fora. Assim, no nível de arrogância tal que você fala, porra, mas pera lá, você veio, pô, então não vem, então não visite. Você quer vir na minha casa e mudar a regra da minha casa? Então não venha. Então eu acho que, só que essa talvez seja uma cúpula.
Aqui embaixo eu divido em dois. Eu concordo muito com o que você está falando com o povo. Você tem um grande... Inclusive o que votou nele. Tô botando um indivíduo nessa... Claro. O que defendeu pouco, Claro. enfim, os valores e o que votou muito, assim. Exato, é isso. exato. Eu coloco isso como culpa, eu coloco... tem uma massa de manipulação Total. que muitos deles, cara, nem sabem que estão sendo manipulados, né? Mas eu, por exemplo, tava falando com o meu sócio hoje, quando eu cheguei aqui, ele me mandou mensagem, eu falei assim, cara, eu acho que vocês são muito errados, cara. Vocês têm um discurso muito duro também contra o governo, junto a gente, pensa igual a gente, tudo na nossa, mas não levanta a bunda do sofá. Entendeu? Então não fica abismado com as coisas que acontecem, cara. Eu acho que o brasileiro é muito passivo às coisas que conivente. Conivente. É. Esse é um ponto muito bom, assim, e uma coisa que eu me peguei refletindo na sua fala, eu acho que é justamente com relação a essa cultura do brasileiro, assim, sabe? A gente fala muito de jeitinho brasileiro, que de alguma forma transmite um pouco disso tudo que você falou, se a gente for olhar da alta classe à baixa classe, e eu lembrei de alguns casos, eu não vou lembrar exatamente agora o país, mas quando o político é pego em caso de corrupção, o próprio político pede para sair do cargo e tudo mais. Na Inglaterra, na Suécia. Assim, em países nórdicos ali isso acontece com uma certa frequência. No Japão tem casos que os caras se matam. Que também, de alguma forma, é um extremo. E aquele caso que vira e mexe a gente lê em algum lugar que tinha uma jornalista brasileira no metrô, acho que era da Noruega ou da Dinamarca, enfim, que tem uma catraca livre para pessoas que não teriam condição de pagar a passagem. E aí ela vê que ninguém tá atravessando a catraca livre, ela cutuca o policial e pergunta, mas por que as pessoas não passam por aquela catraca, né? E o policial retruca ela e pergunta, mas se a pessoa tem condição de pagar, por que ela passaria, né? Então, assim, eu acho que de alguma forma, tanto o cara que acaba sendo isento, quanto o cara que tá na alta cúpula ali, na elite, que chegou em algum lugar e se acha acima do outro, eles de alguma forma refletem esse espectro da cultura de não olhar para aquilo que de alguma forma é moral, assim, sabe? Do indivíduo e enfim, da sociedade como um todo. Não, mas é por aí mesmo. Por aí mesmo. Faz muito sentido, cara. Faz. É porque volta no início, não dá pra esperar nada de quem tá lá no poder. Eles vão fazer o poder pelo poder. Sim. Então, cabe a nós, que vem de educação, nós, assim, cabe a nós, população no geral, entender que é pela educação. Se não, cara... Claro. Sim. Enfim, a gente tem pelo menos mais 2 anos aí desse governo. O que você acha que eles vão fazer mais sobre essa questão Lava Jato? Porque se tem um negócio que poderia ser o calcanhar de Aquiles desse governo, era a Lava Jato. Porque a Lava Jato escancarou tudo. Né? Toda a parte, enfim, da corrupção, do sistema como um todo e tal. E cada vez... Porque a Lava Jato já foi, né? Página virada, assim, ninguém mais fala disso aí. Os caras estão de volta ao sistema. A Odebrecht mudou para Novo Honor. Os batistas já voltaram a ser o maior do mundo novamente. Proteína animal, agora tá comprando isso. Vamos lembrar da Âmbar, acho que é a empresa de energia deles, que foi autorizada. Tem uma empresa, eu não sei qual é o motivo que Roraima não pertence ao Sistema Nacional de Energia Elétrica e ela compra energia direto da Venezuela. Uhum. Eu vi isso aí. Você viu isso aí? Então, a empresa dos batistas de energia foi autorizada pelo Lula a comprar, isso está aberto em qualquer rede, Sim. a comprar energia da Venezuela por preço 6 vezes mais caro do que o preço de energia no Mercado Livre. É coincidência que a empresa dos irmãos Batista, de novo, é coincidência que compra energia da Venezuela, que o Maduro foi recebido de braços abertos aqui? Ou seja, a Lava Jato já foi. O sistema tá aí, podre, escancarado novamente na nossa cara. Tá tudo igual. Cara, as mesmas pessoas, as mesmas práticas, as mesmas empresas. Querer esperar resultado diferente, não vai, a ingenuidade é nossa, cara. Agora, quando surgiu a Lava Jato, os meios de comunicação faziam as exposições da Lava Jato. Hoje, os meios de comunicação, quando fala, relativiza. E aí? O que mudou com esses caras lá pra cá, então? A rede social cresceu bem nos últimos tempos. Muito. Cresceu muito. Né? Teve um aumento exponencial. Eu não acho que esse governo tem 50% de apoio. Eu não acho. Esse é achismo meu. Você pega a pesquisa mostra, sei lá, 55. Então, eu não acho que tenha 50. Tem pessoas mais indignadas com tudo que está acontecendo do que tinha no começo da Lava Jato. Vídeo que aconteceu ontem na Paulista, por exemplo. Sim. Um ato que foi coordenado para ser só em São Paulo.
Foi um ato respeitoso, educado, não tinha bandeiras. Eu tava levando minha mulher pro carro, que ela foi embora antes com a minha filha, e eu vi um cara vestido de Lula, da cabeça aos pés, passando no nosso meio, e ele falava, o Xandão tá chegando, e rindo. Ninguém falou um A pro cara. Um A. Ou seja, isso é democracia. Sem né? dúvida. Respeito da Isso ideia né? oposta. Claro, debate de ideias, né? Tenta fazer parecer com a camisa da seleção brasileira Aonde? num ato dos caras. Aonde? Camisa da seleção, hein? Não estamos falando com camisa de Bolsonaro, de A, de B, de C. Da seleção. Tenta fazer isso. Então, a gente tem um mundo diferente também. Tem. Há 6, 7 anos, que eu acho que... um Brasil, que eu acho que muitos retrocessos aconteceram com essa eleição. Muitos, econômicos, institucionais, jurídicos, sociais. Muitos. Voltamos muito no tempo. E não é simplesmente, o Lula sai, voltamos àquela estaca. Não. Muito retrocesso que a gente vai pagar por anos. Vai. Já vai chegar Vai demorar essa conta, gerações aí. inevitavelmente. Mas eu também acho que tivemos avanço. Tivemos? Eu acho. Mais pessoas debatendo, Ok. Isso. Fato. mais podcasts surgindo, Fato. Brasil Paralelo crescendo, Instituto Mises crescendo. Dá pra dizer que a gente tem uma comunidade liberal libertária hoje muito maior do que tinha antes. Ia falar isso. O primeiro presidente liberal libertário sendo eleito não é num país... Irado. Paizinho qualquer. É na Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. É do caralho isso aí, meu irmão. Isso é. São ideias que foram expostas numa entrevista com o Tucker Carlson a mais de 430 milhões de pessoas que assistiram a entrevista dele no Twitter, do Milley com o Tucker Carlson. Sim. O Elon Musk, que reposta conteúdos do Milley e dá 60, Isso 70 é milhões cheirado de demais. visualizações. É um Milley que vai em Davos e fala para uma porrada de empresário, como ele fala, perdulário, que aceita o Estado, pede o Estado para fazer sua reserva de mercado. Ele foi no CEPAC agora nos Estados Unidos falar para um monte de trampista e falou sobre livre mercado de verdade. Sim. Cara, uma porrada de gente, sem exagero, cara, uma porrada de gente me parando na rua que, por conta dos conteúdos e tal, e fala, cara, me tornei libertário, conheci a escola austríaca por você. Tem avanços, cara. Não, isso aí tem, inclusive, que assim, lógico que em escala muito menor que você é gigante já nas redes. Já teve gente que veio falar comigo, obrigado, porque eu não sabia nada desse negócio aí que você fala assim, pelo... É gratificante demais, pra caralho, eu me Muito sinto... gratificante, Eu brinco que o Diga Aí é o meu projeto social, porque eu quero levar informação pras pessoas, né, isso. e não tem lá e tal. legal. Não, assim, concordo com você e a gente tem que usar nesse ponto as redes sociais muito a nosso favor, né? Tipo... Porque os caras gostam de tentar alterar a realidade, a narrativa de mil coisas. Inclusive de determinados símbolos. E aí eu vou me colocar aqui. Vou brincar, né? Como vítima, né? Esses dias rolou aí na internet. Pegaram uma bandeira de Gazen, né? A bandeira da cobrinha lá da Cascavel Sim. enrolada, né? Escrito literalmente assim, né? Não pise em mim, não me ameace e tal, etc. E começaram a atrelar a racismo. Da isso extrema acontece, direita, bicho. Falei assim, caralho, irmão, o que você tá falando? Não, Ignorância, porque né? botaram uma outra bandeira. Você foi, beleza, irmão. Não fala da bandeira. Você não pode falar que a bandeira é racista. A bandeira não é racista. A bandeira é O o símbolo contrário. que reflete uma história. É um símbolo dos libertários, que querem exatamente o fim do racismo, que querem o respeito aos indivíduos. Não, meu irmão, fiquei lá, eu fiquei no debate de ideias ali, argumentando, cara, então você tá dizendo que a bandeira é racista, você tá me chamando de racista, porque eu tô com a bandeira aqui do meu lado aqui agora. Só que eu não sou, e essa bandeira não significa isso. Mas, hoje, vários conceitos que anos atrás eram gravíssimos são relativizados. Por quê? Para a esquerda, somos 3 fascistas aqui debatendo aqui agora. Houve uma... Pelo simples fato, desculpa. pelo simples fato de sermos anti-Lula. Há essa relativização geral disso. Isso me deixa puto. Porque, cara, como que você quer debater assim? Não sei quem foi que falou isso. Acho que foi o Denis, não tenho certeza. Não, foi o Bruno Gachag. Bruno falou assim, eu só debato se a premissa for a mesma. Você concorda que essa parede é branca? Concordo. Então, beleza. Agora vamos debater se é melhor uma parede branca ou uma parede azul. Show. Mas você concorda que é branca, né? É branca, então tá bom. Porque se você mostra uma parede branca e o cara fala que é verde,
cara, desculpa, não dá pra debater aqui agora. Você não vai Então, perder tempo. e isso é ruim. E aí, assim, e aí vem um lado ruim, porque tanto essas pessoas conseguem, enfim, diversos engajamentos e tal, etc. Só que vem um lado bom da gente poder se defender naquele mesmo ambiente, né? Que é o que, assim, aí a rede social ajuda nesse ponto. E foi um debate interessante ali. Mas você percebe como isso é uma tremenda falta de conhecimento, né? Porque as pessoas que te chamam de fascista provavelmente não sabem definir o que é o fascismo em mais de 2 linhas. Não sabe? Porque no momento em que você explica que enquanto você está com a bandeira de Gadsden, você tem ali uma decisão libertária e que o fascismo é centralizado na figura de uma pessoa onde o Estado detém o poder de absolutamente tudo, se você não consegue perceber a diferença disso, é a parede branca, como você falou, é o cachorro. premissa. É o cachorro que tá morto ou não tá. Sim. Então, aí realmente é que a gente fica indignado, a emoção toma conta, você vai pro embate. O embate, sim, a discussão. Claro, debate Mas de ideias. realmente não faz sentido. Sim. Porque a pessoa não entendeu absolutamente nada. Mas veja, essa pessoa não entendeu. A cúpula do poder, eles sabem jogar muito bem. As mesmas palavras vêm, se não antes, que eu saiba, pelo menos da Revolução Russa. Ou seja, o mesmo uso, pela democracia, ou contra o fascismo. É a mesma receita. É a mesma receita. Sim. Eu estava comentando sobre isso ontem, inclusive. Por exemplo, Vargas assumiu o poder, plano Cohen, é falar, não, o comunismo vai chegar no Brasil, é criar essas narrativas para esse tipo de controle. E, cara, 2 coisas que me assustam muito com relação a isso, que de alguma forma estão interligadas, que é o que a gente falou um pouco aqui. O controle da narrativa para você reescrever os fatos da forma como você quer e retorcer a realidade, e como que isso leva a uma espécie de planejamento central, assim, também, sabe? Esses dias eu vi um vídeo de uma partida de vôlei na Coreia do Norte. Cara, é assustador, cara. É assustador, assim. O pessoal, esqueci o nome dele, da Coreia do Norte. O Kim Jong-un? Kim Jong-un. Ele chegando pra assistir, as pessoas parando, Eu vi esse reverenciando, vídeo, cara. pulando, fazendo dancinha pra ele. Cara, e eu fiquei me questionando assim, falei, será que essas pessoas realmente enxergam que a felicidade da vida delas, que ela tipo assim, é fazer tudo que aquele cara diz que tem que ser feito, sabe? É reverenciar uma Talvez não, uma cara. segunda Eles não foram pessoa. ensinados a pensar, cara. Não, mas não, talvez não. Acho que você quer dizer que talvez sim, que eles acham que aquilo é Aquilo é a felicidade. aquilo é a felicidade. Aquilo é a felicidade. E essa série que eu falei fala disso, tá? Sim. Que trata ele como descendente de algo divino. É. Mas esse que é o ponto, assim, a utilização do controle da narrativa para a construção de um planejamento central. E isso não é um negócio que muda completamente do dia pra noite. A gente tá aqui hoje, amanhã a gente tá adorando uma pessoa. Justamente são essas beiradinhas que vão ser vividas, do CONAR, da educação e etc. Então, assim, às vezes a gente olha pra esses pequenos movimentos... Vira uma coisa assim. É a panela quente, né? Você joga o sapo na panela fervendo, ele pula, mas se você vai esquentando a água, ele não percebe. Então, assim, eu acho que esse que é o grande ponto. As pessoas começam a tolerar alguns pequenos atos desse, mas um pouquinho na educação, um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é um pouquinho lá. Bicho, quando você vê, você é o sapo dentro da panela fervendo, sabe? E você se acostumou. Exato. O ser humano se adapta a tudo, cara. Exato. Sem dúvida. Só mais um aqui, pra gente ir pra nossa parte 2, que aí é novidade. Hoje eu vou te pegar de surpresa. Cara, semana passada teve a posse do Dino, né? Você viu lá o que ele falou? Bom, hein? Você viu o que ele falou? Pariu. No final, quando foram entrevistar ele? Qual parte? Que ele tava muito feliz e tal, blá, blá, blá. E que é isso, né? Que o STF Tem poder sobre as outras? tem a obrigação de ser... A obrigação, sei lá, assim, tem como... Sei lá, como se fosse função do STF controlar os outros poderes. O cara fala com essa porra com naturalidade que ele acredita mesmo nessa merda, velho. Cara, ele é comunista declarado. Ué. Ele acredita que é pra ser esse poder. Ele é comunista declarado. Só Ele sobe o Morro do Dendê com um chapeuzinho. Só que aí o curioso é que se ele fala isso, ele tá se colocando... Aí, só que quero ver os caras parar pra pensar nisso. Ele tá se colocando como um ser superior ao próprio presidente que indicou ele. E aí? Ué, se ele faz parte do STF... Ele tem que controlar, inclusive, o executivo. Né? Ele tem que controlar o executivo. E aí? Doideira, né, velho? Separação de poderes. É doideira, né? E aí você vê a galera elogiando. É muito triste, cara, o que a gente triste. tá vivendo. É, pra caralho. É triste. É uma destruição moral, institucional que o Brasil tá passando de uma maneira brutal, assim. Cara, a pessoa, digamos que não se envolve com nada disso,
talvez nós, há 10 anos atrás. Sim, não eu? tinha a menor ideia disso. Eu me coloco disso. nisso aí. Parecia normal. Ah, o que muda? Um cara falar que, sei lá, o judiciário tem que deter o poder em cima do legislativo. Você ia passar e falar, tá bom, vamos tomar uma cerveja aí. Tá falando merda. Deixa pra lá. Deixa aí, cara. Não, se você parar... Cara, isso é uma degradação moral Sem institucional absurda, cara. É um declínio do Sim. Brasil, cara, de uma maneira impressionante. Impressionante. A ladeira abaixo, cara. Claro, a relativização de como a mídia tratou a fala do Lula, comparando a Israel, Hamas lá, no caso, comparando Israel ao nazismo. A relativização que teve em relação a isso, velho. Que isso. Foi bizarro. Vamos lá. Assustador, velho. Quando eu falo assim, Revolução dos Bichos, 1984 e Revolta de Atlas. E agora? São tão utópicos como falaram que eram não, tá quando na cara. foram lançados, meu irmão? Tá na cara, velho. Tá na cara. E eu não lembro, 1984 foi escrito acho que nos anos 50, se não me engano. Confirma aí pra mim. Acho que Foi nos 48. Ele Foi, inverteu depois Segunda Guerra anos... ali. Era no começo dos anos 50. Ele Então, inverteu, né, os dois últimos números do livro pra criar do, Foi, do ano que ele sabia escreveu disso. e a data do livro. eu tinha na cabeça começo dos anos 50. 48, cara. Aí, Aí. ele escreveu sobre 84, cara. 2024. Tá igual É isso aos mesmo. bichos. O que você vê de diferente? É. Revolta de Atlas, os exemplos são os mesmos. São os mesmos. Os exemplos são os mesmos. Mesmas empresas de ferrovia. Sim. Né? Iguais, cara. As campeãs nacionais, né? Campeões da... Tá aí, cara. Tá aí. Tá aí. Tomara que o ouvinte do Diga aí entenda porque que a gente fala tanto desses livros. Quem não leu, meu irmão, vai ler. Vai ler. O 1984 eu li 3 vezes, porque cada vez que eu li com espaço de tempo. O último faz 6 meses. A última vez eu tinha lido fazia uns 7 anos, outra, né? Claro. Cada vez que você lê, você se assusta mais. Porque você tá mais envolvido com a coisa, mais você olha e fala... Meu irmão... Aconteceu isso comigo lendo a Revolução dos Bichos pela segunda vez. Falei assim, cacete, meu irmão. Tá acontecendo, velho. Tá acontecendo. E a metáfora do porco, ela é muito bem colocada. Porra, né? Os exemplos são os mesmos. São os mesmos. É igual, cara. É igual. É um problema de hoje. Não. Vamos lá, nossa segunda parte aqui, né? Eu tenho que agradecer a outra parte dos nossos mantenedores, a Tembo Seguros, enfim, benefícios. A gente faz lá dentro do escritório, né, Gustavo? A gente faz toda a parte de... enfim, seguro-saúde hoje, né? Acho que os planos de saúde estão ficando meio para trás e tá crescendo muito essa parte de seguro-saúde. A gente lá no escritório é da Bradesco e a Tembo faz um trabalho excepcional, estando sempre à frente das mudanças. Tenho que agradecer ao meu escritório, cara. Agora como mantenedor, até porque a gente tá aqui, né? Cara, a gente podia estar lá agora, fazendo outras coisas, mas a gente tá aqui, A se hora expondo. tem um custo. A hora tem custo, sem dúvida. Então, o escritório é o nosso mantenedor. A gente tava conversando, Bruno, a gente atuou também nessa parte de M&A, na parte de estruturação de negócios. Daí a gente tava conversando. Fez hoje aí, ó. Pô, obrigado. Agradeço demais. E, Bruno, olha que irado isso aqui, cara. Isso aqui foi feito pela querida Vivian Kiabai, tá? É uma artista aqui do Espírito Santo, a parceiraça do Líderes também. Ela virou nossa mantenedora. E ela conversou comigo querendo saber, né, a história do Diga aí. E eu falei, pô, Diga aí tá muito sobre ideias e sobre negócios. E ela fez aqui, cara, como se fossem pessoas se tornando livres. Exatamente através de ideias e se tornando livre através de negócios. No caso aqui, representado pelo dinheiro, né? Então você vê que a galera vai crescendo aqui e vai ficando livre. Tem uma seta aqui pra trás, irado, né? Nossa, animal. Trabalho... Pensado nisso. Muito legal. Muito cara. bizarro, né? Cara. Legal. Deixa eu fazer... Você terminou ou não? Não, terminei Sim, essa segunda parte. Cara, posso fazer um comentário sobre isso? Fica à vontade. Porra, eu tô nesse mundo faz tempo. Faz um tempo de Sim. debater essas ideias no meio desse establishment totalmente tomado. Cara, eu queria muito parabenizar essas empresas que estão apoiando o Diga aí por podermos falar abertamente e ter empresa dando as caras. Legal. Acho demais, cara. Cada uma delas aí. Porque o que a gente vê é um monte de lacração hoje em dia. Sim. E eu que tenho rodado, cara, bastante meio político, bastante meio de altas empresas, eu percebo que quando eu conheço esses grandes empresários na física tomando vinho, nenhum é lacrador como a empresa que ele prega e ele lacra da boca pra fora. Foda, né? Isso eu acho escroto. Então, assim, Pô, legal. parabenizar a todos eles demais, assim, por aceitar estar aqui e dar a liberdade de falar, de expor as suas ideias. Sim. Entendeu?
E eu acho que empresas como essa são extremamente importantes para, de repente, uma eventual, ou quando vier, se vier uma mudança brasileira. E ela, como é que é o nome dela? Vivian A Cabai. Ela é apoiadora das ideias também. Tá, pô. Eles são super parceiros nossos, também lá do Líderes do Amanhã, enfim, que é, né, liberal. Extremamente importante nós termos artistas nessas áreas, sabe? Termos professores, eu dou aula também, né, pregando essas ideias. Ou seja, ocupar espaços intelectualmente. O que eu acho mais legal de todas essas empresas é que jamais, assim, todo mundo, enfim, já sabia da pegada do Diga Aí, mas jamais me pediram assim, eu queria que você fosse mais leve ou mais forte nisso ou naquilo. Acho que, pra mim, esse grande parabéns que você tá dando, que eu reforço aqui, tá muito ligado à liberdade que eles me dão, sacou? Então eles acreditam no preceito de liberdade. Exato. Só isso tá lindo. É aí que tá. É aí que tá o negócio. É aí que tá, exatamente. É aí que tá. Independentemente de ser... Você fala do que você quiser. Independentemente de ser libertário ou não, ou de ser, às vezes tem um mais de centro-esquerda e tal... É a liberdade, sacou? A parte da comunicação e, óbvio, de expor a marca para diversas pessoas e tal, nesse sentido. Claro, comercialmente. Isso aí, claro, exatamente. E tudo mais e tá ótimo. Exato. Mas, cara... Legal. E aí, vamos lá. Então, esse segundo quadro aqui que você não conhecia é Se Você Fosse, tá? Gustavo, devido ao curto prazo, eu não vou brincar com você, eu vou focar a brincadeira aqui no Bruno, tá? Me dei bem. Isso. No próximo você entra, que é mais rápido. Vamos lá, Brunão. Se você fosse ministro do STF, qual deles você seria? Tô dando graças a Deus que você me perguntou. Nenhum. Tá bom, justo. Nenhum. Justo. Nem próximo a nenhum. Justo. Tá mais do que respondido. 0. Agora, se você fosse Moro ou Deltan, focado na questão Lava Jato, como você estaria se sentindo hoje? Revoltado. Já estive com o Deltan algumas vezes e ele está. Assim, revoltado eu digo, cara, cabisbaixo, triste, decepcionado. Que foi além, né, velho? Estão perseguindo os caras também, né, velho? Isso faz parte de um sistema autoritário, cara. Sem dúvida. Isso faz parte do sistema autoritário. E quem não enxerga, uma hora vai chegar lá. E talvez essa revolta, indignação que eu falei, seja a infantilidade. Porque é o que eu sempre brinco, cara. Se você sai na rua aqui, graças a Deus em Vitória não acontece. Naquele caos que virou São Paulo. Se você sai na rua e te roubam um celular, eu acho que você tem todo o direito de ficar indignado, puto, se sente impotente. Mas você não fica abismado que o ladrão te roubou. Não. É o meio de vida dele. O ladrão rouba. Ele tem que ser preso, punido. O ladrão rouba, né? Você se indignar que o ladrão roubou é infantilidade sua. Você tem que achar um meio dele ficar preso. Interessante. Então, se indignar dessa sanha autoritária que o Brasil tá, talvez seja ingenuidade. Você tem autoritários no poder. Exatamente. Que a gente Não me vai escolher surpreende. autoritarismo. Nada me surpreende. Nada tem surpreendido isso aí. Mas não deixa de ser... Claro. Não me assim, eu fico até triste que não me Talvez seja surpreenda. tristeza mais do que revolta, porque a revolta é isso, é o óbvio. Né? Realmente. Agora sim, nosso terceiro quadro, que você já conhece, né? Relembrando, Apex, Five, Tomasi, Cardio Esporte, Tembo, Vivian Cabai e o Mendonça Machado Advogados. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá. Já fez essa brincadeira recentemente, mas né, acho que se quiser falar a mesma coisa, fica à vontade. Se quiser falar outra, o Gustavo nunca falou, então vai ficar à vontade também. Falei, pô. Né? Fala de novo. O O quê? episódio que a gente gravou com... Não, sim. É, bem lembrado, desculpa. Brunão, um livro. Indicação. Cara, eu vou falar um muito fácil para as pessoas entrarem nesse mundo, que é As 6 Lições. Lindo. Muito Vai, fácil. livro. Mas tem um livro que muda tudo, eu acho, que é Ação Humana. Só que é um Ação livro Humana. de mais de 1000 páginas, então... Mas quem puder Puxa mais. se debruçar no negócio, é um livro que não é só sobre economia. Ele fala sobre economia, mas como a gente acredita a economia, ela é muito mais uma interação social. Fala sem muito dúvida, mais sobre a mas vida como um todo. Mas mas as economias mainstream não falam isso. Não falam né? isso, Adoram é colocar uma verdade. fórmula matemática para explicar como se tudo resolvesse, né? no número ali. Num número fácil, e não é assim. Então,
Um livro, Gustavo. Cara, sobre esse tema que a gente conversou hoje, eu falaria O Que Veio Que Não Se Vê, de Bastiat. De Bastiat, muito- Apesar de ser um livro curtinho, Isso. um livro simples, Muito bom, né? ele é um livro muito bom pra demonstrar que a gente tem que ter um senso crítico atrás de tudo que a gente tá Perfeito, enxergando. perfeito. Um filme ou uma série? Bom, já que a gente falou aí, dá pra você ver o mecanismo lá. Pô, da- é verdade. E ali, cara, apesar de estar exposto nesses streams aí que são tanto quanto lacradores, cara, foi feito numa época em que ainda se acreditava nessa operação, tá lá exposto. Tá lá Então, exposto. Olhe. De novo, não é minha série preferida, Não, tá? não, Eu tô tá claro. A que gente tá tem a falando ver aqui, com- tá aqui. Tem a ver com o que a gente tá vivendo. Algum filme? Falando aqui. Filme? Pode ser, enfim. Vai Tá bom. falando uma série, deixa eu pensar num filme aqui. Cara, sério, eu ia reforçar o convite pra assistir Como Se Tornar um Tirano, porque eu acho que se você assiste aquilo ali, você não tem medo do que você tá vendo ali, você tá com a cabeça um pouquinho no lugar errado, assim. Eu acho que olhar pro controle de narrativa, olhar pro planejamento central e achar que aquilo não é assustador, tem alguma coisa E errada. até eu vou indicar um aqui agora que tá muito nessa linha, né? O Homem do Castelo Alto. Sim. Vale muito a Não pena. assisti. Não É assistiu, aquele que é a cara? história que se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, não? Se a Alemanha tivesse vencido, se a Alemanha e o Japão tivessem vencido a Segunda Guerra. Nossa, eu não vi, mas Não. tá no Netflix? Ele é no Prime, É no né? Prime, Brunão. É Qual é bizarro. o nome? The Man in the High Castle, o Homem do Castelo Alto. Basicamente, Vou procurar. ele mostra, inclusive os Estados Unidos, dividido em dois. Um lado é controlado pelo Japão, o lado de São Francisco, né, o lado oeste, e o outro lado controlado pela Alemanha nazista. E aí, enfim, todo mundo é isso, assim, o mundo inteiro é isso. Dividido. E dividido, porque foram os vencedores, né? A Alemanha nazista e o Japão fascista ali. Era fascismo, né? No Japão era mais ligado ao fascismo, né? Enfim. Cara, Meu irmão, e aí mostra tudo. O controle, autoritarismo, as campeãs nacionais, quem ganha isso, quem ganha aquilo, tal, perseguição e uma resistência lúcida, óbvia. É legal pra caramba, Deixa eu puxar a chadinha pro meu lado, então, que você perguntou do filme, eu vou falar um documentário. Pode falar. As pessoas assistem o que nós vivemos lá, o Infiltrados Venezuela, que foi o que eu fiz. Boa! Brasil Paralelo, né? Tá disponível na Legal pra caramba. Quer indicar um filme, Gustavo? cara, eu pensei em dois por alto aqui. Um é o Cuba e o Cameraman também, que a gente... Não vi, não. que Massa. ele é a história de um Eu vi antes de repórter... Cuba. Cara, que mostra... enfim, ele faz algumas viagens, a Cuba, ele grava, enfim, um pouco do cenário que o povo cubano estava vivendo, e ele, de certa forma, cria até uma aproximação ali com o Fidel. Enfim, ele Legal. retrata muito legal a história. Um valor. É verdade. Verdade, Gustavo. Liberdade. Boa. Um herói. Rapaz, herói. Sem clichê, meu pai. Boa. Difícil. Vem nenhum nome de Não. imediato. Tá bom. Um esporte, Brunão. Praticar ou assistir? Fica livre. Assistir futebol, praticar moto, corrida. Legal. Futebol. Futebol. Mas você é ruim pra cacete. Por isso que eu falei que assistir é o meu predileto, mas Tem também que sou ouvir ruim, isso, tá? rapaz. Uma vez eu levei ele e o Francisco, 2 sócios pra jogar futebol. Rapaz, que vergonha que esses bichos me fizeram passar. Tá bom. Só sabe correr atrás Ele de não bola corre, pequena. Ele fica parado. Vamos lá. Maior herói da Lava Jato. Maior? Herói da Lava Jato. Da Lava Jato? Lava Jato. Pode focar como Lava Jato. Como Lava Jato foi o Moro que começou, né? Pra você. Concordo. E quem foi o maior vilão? Da Lava Jato. Caralho, foda, hein? Né? É a mesma pergunta que você tentou fugir mais cedo. Não, né? mas aqui agora, assim, pensando ali, né? Que é Pensando como agora um só todo. no- Pensa, dentro da Lava pensa aquele Jato. filme. Lava Jato é um filme. Cara, sabe por que eu tenho Lava medo Jato de é um filme. opinar? Quem é um Porque filme? deve ter tanta coisa embaixo ali Que a gente não não sabe. Ah, e é Eu tanta tenho medo gente, de cara. pensar, não expressar, Eu tô entendendo. pensar alguém que não seja, E tem entendeu? alguém pior, né? E ter alguém pior, exato, Tem alguém pior, assim. Tá E bom, ninguém tá bom. sozinho faz aquilo ali, não, cara. Não são muitos faz, vilões, cara, né? Não faz, cara. São muitos vilões, né? São muitos vilões. Você teria, sabe, você chutaria alguém? Assim, a resposta padrão seria o Lula, né? Mas realmente, assim, alguém aqui tem um arquiteto, tem o. Mas assim, tem que ter um Será que o sistema Disseu é por menos? trás Será que o pra Disseu é querer menos? salvar o Lula? Né? Por exemplo, você tem o Zé Disseu, será que ele é menos? Né? Assim, Não, e aí você fala assim, beleza, querem salvar o Lula, né? Tiraram da cadeia lá e tal. Mas por quê?
Por que salvaram esse cara? Um cara velho, um cara senil, um cara maluco, um cara doente, um cara corrupto, um cara tudo de ruim que esse cara tem. Por que quiseram salvar ele? Quem é que quer salvar ele? Aí que eu vou aprofundando e acho que tem alguém mais profundo aí, entendeu? É possível. Eu não acho que ele seja o cabeça de tudo. Beleza, ele é bom de fala e tal, mas eu não acho que ele seja o bom de, assim, o cabeça O arquiteto daquele plano o arquiteto inteiro. da coisa. Eu também acho que não. Brunão, essa é a última. Os corruptos merecem 3 pontinhos. Como que você finaliza a frase? Os corruptos merecem. Vou engolir minha fala. Respondeu. Respondi? Respondeu. Se você quiser falar mais, pra mim você respondeu mais. E aí, Gustavo? Ixi, cadeia. Cadê? Cadeia sustentado por cadeia, o cara ainda fica sustentado pela gente. Dependendo do grau de corrupção. Isso que eu falei, de novo, generalizar é É foda, O generalizar. que é um corrupto? Corrupto, sei lá, o cara roubou teu celular? Porra, não, entendeu? Vai lá, pena, paga uma pena e tal, não sei o quê. O cara rouba bilhões e volta e continua roubando bilhões? Não, É foda. não tem escolha. Bruno, antes da gente finalizar, cara, eu tenho alguns presentes pra você aqui. Pô, que honra. O primeiro presente que eu tenho aqui é uma camisa do Digaí. Obrigado. Espero que curta. Você vai levar pra casa também. Sempre lembrando nosso slogan, né? Ideias massas. É isso aí. É isso aí. Uma canequinha dessa aqui. Aqui? Ah, mostra lá, é. Boa. Aí, ó. Legal. Valeu, gente. Uma canequinha do Digaí também, igual essa aqui, pra você tomar seu café, tá? Você, como eu tinha prometido da outra vez, e agora também, o voucher do Five aí, ó. Gustavo, um voucherzinho pra você valeu. também, como Olha lá, co-host vale aí, demais. ó. Não. Tá vendo? A gente pode ir lá amanhã, hein? Vambora. Nada. Vamos lá amanhã almoçar. Não canso de falar do Five. Cara, da outra vez que eu vim aqui, você falou pra gente à noite tomar um negócio. A gente pode ir também à noite. Ué, cara. podemos, ué. Então. Por mim, Tomar um chopp. terminando aqui, a puderem. gente combinou. Eu posso. Então, beleza. E, Letícia... Fica até mais fácil porque não tem hora. Letícia, relaxa, tá? Letícia, minha esposa, relaxa. Tá tudo certo. E tá aqui, ó. A Vivian Kebai não ia deixar de ter um presente pra você. Pô, que legal. É um Obrigado. mini troféu desse aqui. Que tá? legal. E tem uma frase Cara, mas especial eu gostei muito da... daquele ali, né? Gostei muito da ideia dela. Desse aqui. E foi ela, tá? De novo. Muito Ela só me legal. perguntou, o que é o Diga Aí? Eu falei, liberdade de negócios, porque a gente acredita que a liberdade e o indivíduo podem crescer através de Muito legal, cara. negócio, tal. E aí, Bruno, o irado é... todo episódio eu vou falar essa frase. Que cabe muito pra gente aqui. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ayn Rand, a autora de A Nascente, Virtude do Egoísmo e principalmente meu favorito, Revolta de Atlas. Troféuzinho aqui, Muito iradíssimo. Esse é o que tá aqui, né? Esse é o que tá aí, que você tá levando um exatamente igual a esse. E assim a gente termina o nosso episódio de hoje. Passo Obrigado. considerações finais aí, se tiver alguma Não, coisa. obrigado pelo convite de novo. Eu vou falar o que eu venho falando, acho que talvez... Achei uma frase que exemplifique isso, que eu falei quando a gente estava almoçando lá, que é eu acho que a gente está precisando cada vez mais de pessoas que se posicionem. E se posicionar não é faltar com respeito, apontar Não. o dedo, xingar. É saber quem você é, cara. Porque, no fundo, o ser humano é um bicho, nós somos um bicho em que coragem estimula coragem, medo estimula medo. É verdade. Basta ver o que você, sei lá, como você cria teus filhos. Se teu filho, você cria ele numa bolha, a gente vai ficando mais recolhido. Se você cria ele numa forma mais expansiva, você estimula ele. Então, eu acho que Perfeito. todos nós somos assim. Coragem estimula coragem, né? Tanto é, sei lá, coisas banais. Você vai num jogo de futebol, a massa tá gritando, você grita junto. Aquilo te puxa junto. Então, a coragem estimula a coragem. verdade. E o medo também te retrai. Então, se um tem medo, o outro passa. E a gente vai criando uma camada e uma geração de medrosos. No meio do que a gente está vivendo, o autoritarismo te engole. Engole. E ali não tem medo. Sim. Então, Verdade. se posicionem. Para isso, estuda, porque precisa. Caso contrário, É seremos isso. eternos coadjuvantes de nossas vidas. Porra, já tenho até a frase que eu vou botar lá nos cortes lá do Instagram. Gustavo, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer poder dividir o espaço, compartilhar um pouquinho sobre as ideias. Que aconteça mais vezes. Valeu, galera. Diga aí. Obrigado. Fui. Estado Mínimo Ideias Máximas.
Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.